E aí, cervejeiro? No vídeo de hoje, mais um vídeo de braçagem para vocês. A nossa Bora Abraçar. Bem-vindos ao canal Mostrando. Cervejeiro, cansado de gastar o seu rico dinheirinho com insumos exóticos? Cansado de ter que fazer pouca cerveja para não ter que deixar de pagar a conta de luz e de água no fim do mês? Então, seus problemas acabaram. Chegou a Bora Abraçar. A receita baratinha para você botar a mão na massa. Ridículo isso. Se você quer uma cerveja leve, de baixo custo, sem sentir aquela facada na carteira, ou talvez uma receita com a qual você possa arriscar um novo equipamento, usar para calibrar um novo equipamento, essa receita é para você. Afinal, a gente sabe que os custos de um cervejeiro podem ficar meio altos no fim do mês, ainda mais quando acumulados, insumos, equipamentos. Então a gente criou essa receita pensando em você, para dar uma aliviada para você. Vamos aos ingredientes. Primeiro, malte Pilsen. Não tem como fugir dele, baratinho e clássico. Ele é a melhor opção possível e indiscutível. Segundo, o açúcar. Sim, cara, isso mesmo que você ouviu, o açúcar. Geralmente a gente não recomenda muito o uso de açúcar porque ele pode gerar um monte de problema, como por exemplo o efeito Crabtree. Se você está se perguntando o que é o efeito Crabtree, em forma bem mais simplificada, é como quando o fermento se vicia em glicose e sacarose. E aí ele acaba estagnando a fermentação, ele não quer mais consumir maltose. Mas pode ficar tranquilo, a quantidade que a gente colocou na receita está sossegada, é super seguro, vai ajudar a reduzir o corpo, deixar um teor alcoólico adequado e aumentar a drinkability da sua cerveja. E além disso, já tem em casa, então você não precisa pagar por ele. Muito mais fácil, ajuda a deixar a breja mais baratinha também. E terceiro, o lúpulo Citra American Double Hops. A gente já fez um vídeo sobre ele. Tá aqui no card, clica lá para você assistir se você não assistiu ainda. É um lúpulo com uma pegada perfeita para essa cerveja, cara. Que além de ser leve, é barato. Portanto, ele se encaixa bem aqui nessa cerveja. Traz aí umas lembranças de notas cítricas bem levinhas, mas aqui é tão pouquinho que talvez nem apareça e a gente nem quer. A gente quer que mantenha ali um frescorzinho, um amargor baixo. E por último, e principal, o fermento T58, um fermento belga que, cara, é muito legal. Ele é esterificado, ele é fenólico, então vai deixar... Não é que se você fazer uma cream ale normal, quase sem gosto de nada, né? Ele tem aquele perfil frutado, condimentado, que vai dar um charme para sua cerveja. É um fermento ale com sedimentação moderada, o que quer dizer que a sua breja não vai ficar assim tão clarinha se você não der um helpzinho para ela. Mas convenhamos, né? Nem toda breja tem que ser transparente. De vez em quando você pode se dar o luxo de deixar uma brejinha um pouquinho mais turva. Não faz mal, né? O resultado é uma cerveja leve, refrescante, fácil de fazer e que vai te custar pouco. É uma boa opção para quem está começando agora. Cara, acabou de gastar uma pequena fortuna com o equipamento, né? Então não está podendo gastar muito. Ou para você que está trocando de equipamento. A gente bem sabe, trocou de equipamento, tem que fazer toda a recalibragem do sistema. Uma brejinha dessa levinha é legal para você usar, para você fazer 2, 3, 4 vezes até você calibrar o sistema. Ou quem sabe praticar alguma técnica. Viu uma técnica nova? Não quer gastar com uma breja muito cara? Bora abraçar, testa a sua técnica até você ficar perfeito nela. Se for classificá-la no estilo, ter que achar um nome para ela, ela seria uma Session Belgian Blonde Ale. O BJCP mandou lembranças. Cervejeiro, essa é a receita para você ir com tudo e fazer a sua cerveja. E aí, bora abraçar? Fala aí, cervejeiros, beleza? O André já falou toda a explicação aí do conceito da Bora Abraçar, agora chegou a hora da mostura. Vamos fazer essa belezinha. E nada mais legal do que testar o nosso kit do canal Mosturando para fazer essa abraçagem. O André não falou aí que essa receita é boa para testar equipamento? Então vamos fazer isso. Todo mundo está esperando para matar aquela dúvida, né? Vocês estão falando que é um kit em 3 em 1, que faz 10, 20 e 30 litros? Como é que isso funciona? É bem simples, galera. É técnica de diluição. A 10 litros não vai diluição nenhuma, você vai colocar água só uma vez, pré-mostura, né? Ou seja, antes da mostura colocar, você vai colocar todo o volume de água, como se fosse um biab tradicional. Para 20 litros e 30 litros, a gente vai usar técnicas de diluição. Mas como é que funciona isso? É fácil. A gente vai separar uma quantidade de água
para adicionar depois da fervura, ou seja, depois que todo o processo da mostura e fervura estiver completado, a gente vai ter um mosto ali concentrado e a gente vai utilizar água para fazer uma diluição, para chegar na OG que a gente quer. Então vai estar uma OG maior do que a gente quer, depois da diluição a gente vai cravar na OG certinho. Como é que funciona isso? Para 20 litros a gente vai separar 10 litros de água para diluir no final. E para 30 litros a gente vai separar 15 litros de água. Para 30 litros vai ter um vídeo da semana que vem que eu vou mostrar passo a passo, mas era só para vocês terem uma ideia. E por que fazer isso, galera? Por alguns motivos. Primeiro, para você ter mais volume, né, para você conseguir extrair mais cerveja aí do seu equipamento. E um outro motivo bem legal também, ajuda muito no resfriamento da cerveja. Pensa só, você tem uma boa quantidade de água para adicionar no final da receita, né? Pensando no exemplo de 20 litros, que é o que a gente está fazendo hoje, a gente vai ter 20 litros de cerveja no final e eu estou separando 10 litros de água para diluição, ou seja, metade do volume dessa água eu vou estar utilizando para diluição. E se eu tiver uma sacada e deixar essa água a 1 grau, a quase zero, quase congelando, na hora que eu fizer essa diluição a temperatura vai despencar, então vai ajudar bastante a gente a acelerar o processo de resfriamento, né? Vocês vão entender direitinho, eu vou mostrar no passo a passo. E resumindo, para vocês diferenciarem os métodos de 10, 20 e 30 litros, 10 litros você vai utilizar águas uma vez, sem diluição, toda a água no começo do processo, como um biab tradicional. A 20 litros vai ter diluição, mas você vai adicionar água 2 vezes. Uma vez no começo, para fazer a mostura inicial, não vai ter lavagem, você vai seguir direto para a fervura e depois que a fervura concluir, você vai utilizar o restante da água, 10 litros de água gelada para fazer a diluição. Na semana que vem, como eu disse, vamos ver as de 30 litros e lá serão 3 etapas de água. Uma no começo para a mostura, depois uma quantidade de água para a lavagem e depois que a fervura estiver concluída, água de diluição. Beleza, galera? Então vamos para de 20 litros que vocês vão entender direitinho o que eu estou querendo dizer. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar a primeira etapa de água. Né, o nosso kit mosturando aí, você sabe que a panela tem um cesto, né, no kit master. A gente começa sem esse cesto, porque a gente quer saber a quantidade de água inicial que a gente vai pôr na panela. Para 20 litros, a gente vai começar com 15 litros de água. Como é que a gente sabe isso? No primeiro parafuso da panela, de baixo para cima, você vai colocar a água nesse nível. Ali dá exatamente 15 litros. Feito isso, é só colocar o cesto na panela. Notem aí que eu estou colocando o cesto com um bag. Por que isso? O bag acompanha o kit e isso vai ajudar você a não passar casca para a fervura no final. Dá para fazer sem o bag? Dá. Só que no final da mostura você vai ter que fazer uma recirculação bem intensa, porque você vai querer limpar esse mosto, tirar toda a casca que está ali embaixo, para não ir casca em grande quantidade para a fervura, que a gente sabe que não é legal, que dá a astringência para a sua cerveja. Então usa o bag, já está incluso no pacote, vai ajudar bastante. Uma vez que a água esquentou, atingiu a temperatura que a gente quer, para a Bora Braçar é 72 graus. Por quê? Porque quando a gente adicionar o malte ali, como vocês estão vendo, né, o malte vai estar em temperatura ambiente, ele entrou numa água a 72 graus, automaticamente ali toda aquela mistura vai cair para 69 graus, que é a temperatura de mostura que a gente quer para Bora Abraçar. Vai ficar 1 hora assim a 69 graus. Quer aumentar a eficiência? A cada 20 minutos dá uma mexida intensa ali no malte, mexe 2, 3 minutinhos, isso vai te ajudar bastante a aumentar a eficiência. Quer fazer uma recirculação também? Também pode, né? Deixa isso daí mais para o final, que vai te ajudar a clarificar mais ainda o seu mosto. Não vai passar a casca por causa do bag, mas a recirculação no final da mostura vai ajudar bastante na clarificação do mosto. Se quiser fazer, pode fazer. Terminada 1 hora de mostura, vamos escorrer esse malte. Vamos tirar todo o líquido que está nele. É só suspender o cesto e deitar ele na boca da panela que ele já vai ficar certinho. Só deixar desse jeito aí já é suficiente, mas quer deixar mais longe ainda do líquido, quer deixar para secar bem mesmo? Faz igual eu mostrei no vídeo passado, pega a sua pá cervejeira e usa de apoio. Vai dar certinho, você vai conseguir apoiar seu cesto sem problema nenhum e esse malte vai ficar sequinho, deixando escorrer por alguns minutos. Escorrido, tá na hora da fervura, né? A gente aumenta aí a temperatura, espera chegar na temperatura de fervura, use aí o seu ebulidor elétrico incluso no kit, vai acelerar bastante o aquecimento da água, vamos chegar na temperatura de fervura muito mais rápido. E para essa receita é bem simples, vamos utilizar só 2 itens a 60 minutos. 400 gramas de açúcar
e 40 gramas de lúpulo Citra Noble Hops, um lúpulo bem legal aí, como o André já disse, que vai cair certinho nessa receita. Aí agora é só esperar 1 hora de fervura. O ebulidor elétrico ajuda bastante, ele faz aquela fervura ficar bem intensa, é bem legal. Terminada a fervura, acabou 60 minutos, desliga o fogo, tira o ebulidor elétrico ali do mosto e colete uma amostra aí para você ver a sua medição de OG, ou seja, esse mosto está bem concentradão. A OG que a gente quer para cerveja é de 1040. Então, se tudo deu certo, depois que você colocou aqueles 15 litros de água lá no comecinho, uma parte é absorvida pelo malte, então vai mais ou menos uns 13 litros ali para fervura. E se essa fervura aí durante 1 hora foi bem intensa, vai sobrar mais ou menos 10 litros de mosto fervido ali na panela. Esses 10 litros eles vão estar bem concentrados, mas concentrado quanto? É só pensar, 10 litros de mosto fervido mais 10 litros de água de diluição, ou seja, é meio a meio. Se a gente quer 1040, esse mosto aí concentrado ele tem que estar a 1080. Por quê? Porque a água tem mais ou menos 1000 de densidade. E somar esses dois volumes, 10 litros a 1080 mais 10 litros a 1000, somando os dois e dividindo por 2, vai dar 1040. Né? Às vezes a sua eficiência não foi tão legal, né? Você não conseguiu atingir esses 1080 esperados. Às vezes você atingiu 1070, 1060. Ou às vezes não, a sua eficiência foi bem maior, você atingiu 1090, 1095. Então, como é que você vai saber a quantidade de água? Esses 10 litros aí não vai ser tão legal, né? Você vai colocar e vai ficar errado. Então tá seguindo aí uma tabelinha no link aqui da descrição, uma tabela que eu uso, bem legal, onde tem alguns itens nela. Você vai colocar a OG desejada, ou seja, a quantidade de OG que você quer na receita. Você vai colocar também o volume de mosto fervido obtido, quantos litros de mosto efetivamente você colocou. Automaticamente ela vai calcular quanto de água você tem que colocar para atingir a sua OG desejada, né? No exemplo de hoje, depois que eu coloquei o mosto para medição de OG, na hora que eu fui fazer a leitura, eu consegui 1080 cravados e 10 litros. Ou seja, deu certinho. 10 litros a 1080, eu posso utilizar aqueles meus 10 litros de água resfriada que vai bater os 1040 perfeito. Mas vamos supor que eu tivesse conseguido 10 litros a 1070. É só jogar esses dados, coloco ali só os dois últimos logaritmos na planilha, não precisa colocar o número todo, coloca 70. Aí você coloca ali que você obteve 10 litros. Daí embaixo, a última casinha que vai mostrar lá da planilha, mostra ali o volume de água que você tem a adicionar. Então, você tinha separado 10 litros, mas ali vai estar te mostrando que você vai precisar adicionar 7,5 litros de água. Adicionando 7,5 litros, você vai conseguir atingir 1040. Então, no volume final vai ser 17,5 litros, porque você conseguiu 10 litros de mosto fervido, mais 7,5 litros de água, dá um total de 17,5 litros. E agora, se você tivesse conseguido 1090, 10 litros a 1090, então você coloca lá o sol 90, 90, embaixo 10 litros, aí lá no finalzinho você vai ver que mostrou, você que precisa adicionar 12,5 litros de água, ou seja, a sua eficiência foi mais alta, então você precisa colocar mais água do que o esperado. Então, em vez de 10 litros, você vai colocar 12,5 litros, ou seja, em vez de 20 litros, você conseguiu 22,5 litros de mosto. É bem simples, galera. Seguiu essa planilhinha, você atingiu o alvo da sua OG perfeito. Não tá ligando muito para isso? Não, beleza, eu acho que foi mais ou menos, não quero ficar perdendo tempo de fazer esse cálculo, essa diluição. Beleza, coloca os 10 litros que você separou, às vezes vai cair um pouquinho, em vez de 1040 vai dar 1035, 1038, sem problema nenhum. Quer fazer do jeito fácil? Coloca os 15 litros de água no começo, faz todo o processo, a água que você o mosto que você conseguiu ali no final, coloca os 10 litros de água de diluição e tudo certo, beleza? Então eu consegui ali, né, os 10 litros a 1080 certinho, só que como eu usei uma receita que não tem adição de lúpulo tardios, é só lúpulo lá no começo, então prioriza um amargor bem leve ali, sem aroma de lúpulo, eu optei por fazer no chill, né, não utilizei o chiller que veio no kit. Mas daí a galera já sabe que se você deixar o mosto há muito tempo acima de 80 graus, ele continua isomerizando, ou seja, ele continua ficando cada vez mais amargo. Então eu peguei aqueles 10 litros de água gelada que eu tinha separado, peguei metade, 5 litros, e já joguei direto naquele mosto quentão mesmo. Acima de 90 graus, joguei 5 litros de água bem gelada. Instantaneamente já caiu para 75 graus. Beleza, é isso que eu precisava. Parou de isomerizar, abaixou de 80 graus, não vai ficar mais amargo sem controle, né? O amargor tá certinho. Aí eu fiz no chill, deixei esfriar de um dia para o outro. No dia seguinte,
Eu tinha ali 15 litros de mosto, né? Porque eu tinha 10 litros concentrado, mais 5 litros de água gelada que eu coloquei. Eu peguei os meus últimos 5 litros de água gelada finais, agitei bem. Outra vantagem de você usar água de diluição gelada, você consegue incorporar muito mais oxigênio nessa água gelada, né? Sem açúcar nenhum ali, ele vai oxigenar bastante. Aí eu completei o meu fermentador até dar os meus 20 litros. Feito isso, agitei o fermentador bem e coloquei na minha câmara de fermentação, no meu keezer aqui, que eu uso ele tanto para fermentação e depois para servir toda a minha cerveja pronta. Então é isso, pessoal, beleza? Então sigam aí com a degustação que o André vai provar, ver se realmente eu fiz uma cerveja boa. Beleza, galera? Valeu, até mais! Agora que o Rafael já abraçou, bora beber. Saúde! Caraca, mano, que espetáculo de cor. Essa daqui o Rafael fez uma apelaçãozinha, ele usou tempo em pó, né? A famosa gelatina. Então ela tá bem clarificada, famosos 4 dedos atrás. Mas ó, uma receitinha minha, vou fazer um ajuste aqui, cara. Na próxima vez que vocês virem ela, não vai estar assim, tá muito clarinha. Vou usar uma técnica que o Leandro, que me deu essa dica, eu tenho usado agora também em várias brejas e não coloquei nessa aqui, nessa primeira versão. Malte torrado, malte black, bem pouquinho, cara. 10 gramas para cada 10 litros, só para aumentar esse dourado, porque ela vai, cara, dourado vai ficar linda. Espuma branquinha, que formação, formou bem, reteve bem, tá aqui no copo já tem um tempo, ó, tá show. Bora ver. T58 é muito característico, né? Você pega aqui de cara, fenólico. Primeira coisa que você vem aqui, ele tem um pouquinho de cravo, inclusive um cravo que parece cravo de Weiss mesmo, sabe? Mas tem uma pimenta preta também, que é bem legal, é um condimentado bem interessante. Ela não pegou tanto frutado, eu já fiz outras brejas com T58 e ficou mais frutada. Mas você sente uma nota de pera madura aqui, mas tá mais leve. Quando eu fiz brejas belgas, quando eu fiz uma Strong Golden Ale, ficou mais pera, mais final de feira assim, que tá mais condimentado. Vamos ver. Calma, calma, já dei gosto pra vocês, gente. Calma. Cara, brejinha pra tomar de goladas grandes, mano. O sabor segue o aroma, tá? Ela tá bem condimentada. Me arrisco a dizer que, dadas as suas proporções, né? Respeitando as suas devidas proporções, ela leva uma Witbier. O que me faz, inclusive, pagar a língua. Eu sempre critiquei a Ferment por indicar esse fermento para Witbier. Antes do K97, eu usava S33, mas tá com um sabor que lembra uma Witbier, tem um perfil de uma Witbier, cara. Só que tá mais condimentada. Mas não chega uma Saison, por exemplo, que a Ferment também indica pra Saison. Não faz Saison com isso aqui. Mas Witbier, sei lá, tá bem gostoso, bem leve, o corpo tá super baixo, não está aguada, mas tá com o corpinho bem leve, brejinha pra você tomar, cara, de muito. E a execução do Rafael foi perfeita, zero off, zero defeitos, cara. Não pego nada aqui. É condimentado em primeiro plano, frutado por trás, super levinha. Tem um amarguinho, dá pra você sentir um pouquinho do amargor, apesar do IBU dela ser bem baixinho. Mas você sente um quesinho de lúpulo. Mas não é um amargo, é mais do que uma cream ale, mas não é um amargo que vai te incomodar. Você vai tomar de boa essa breja aqui, cara, tá fantástica. Rafa, parabéns, cara, sensacional. Que brejinha top. É isso aí, cervejeiro. Chegamos ao fim de mais uma abraçagem. Espero que vocês tenham gostado. Essa brejinha foi feita pensando em vocês, para quem quer fazer breja bastante, não gastar muito. Se você gostou, não se esquece de curtir, de compartilhar. Gente, curtir e compartilhar ajuda demais o canal Mosturando. E se você não está inscrito no canal, cara, vamos combinar, né? Você chegou até aqui, pegou esse baita desse conteúdo e não se inscreveu? Clica aqui embaixo, se inscreve e ativa o sininho, que a gente está com conteúdo direto, 5 vezes por semana. Daqui a pouco, uma semana toda, para você não perder nenhum. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!